Graça e paz do Senhor. Meu nome é Mauro, mais conhecido como Maurão, né? E sou da geração Maranata, do pastor César Cristo e Cláudia Cristo. Na verdade, fomos chamados aqui para testemunhar a respeito do que está acontecendo, né? E do que aconteceu. Então, a gente começa a fazer plano desde quando, na semana passada, eu comecei a pensar e falava, Senhor, o que é que eu vou falar? E até agora não decidi ainda, mas o Senhor vai nos conduzir. Graças a Deus pela Igreja El Shaddai, pelo Ministério Social, pelos todos aqueles que servem e fazem a obra através do Voluntários do Amor, mais conhecido como VAP. Amém? Então, 2015, né? Novembro, nós começamos uma missão aqui na Moca. E obrigado por todos aqueles que a partir de 2015, né, estão perseverando. Obrigado por todos aqueles que participaram pelo menos uma vez. E digo que vocês estão sempre bem-vindos. Então, eu convido a toda a igreja a participar. Tem uns que gostam de fazer, né? Um contato com as pessoas de rua, tem outros que gostam de ir no asilo, assim como casa de recuperação, os abrigos das crianças, enfim, tem para todos os gostos. Então devemos nos empenhar a fazer essa obra que é maravilhosa e nos dar fruto ao Senhor, certo? Para Ele, a honra, a glória, o poder e a majestade. Então essas pessoas foram, certo? O César coordena a Casa do Oleiro, que são as pessoas que passam pelo tratamento da clínica, e aí passa graças a Deus a igreja tem essa casa, financia essa casa, e aí essas pessoas do qual estão aqui para glorificar o nome do Senhor, transformada, curada, liberta. Amém? Então, eu queria falar especialmente de uma pessoa do qual dessa missão a gente encontrou desde o primeiro dia. 2015, novembro, e ela perseverou. Essa pessoa estava desde os 15 anos na droga até os 44 anos, ela permaneceu na droga. E desse período ela passou 10 anos na rua, usando droga, como mendigo. Por que nós estamos falando isso? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não somos nada se não formos enviados pelo Senhor, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que o plano de Deus para tudo aquilo que vamos fazer é para justamente alcançarmos vida. Era para que levarmos a palavra deles e a salvação. Então nós fomos distribuir a comida e fazer, claro, oração, né? Nos dedicar um pouquinho assim. Daqui aquelas pessoas precisam falar. E aí, a partir desse momento, encontramos uma pessoa e ela começou a clamar. E ela passou aproximadamente uns 3 meses vindo aqui na igreja, mesmo morando na rua, né? E aí não estava dando muito certo, porque para determinadas pessoas que talvez nem queiram, é tão rápido. Teve pessoas que chegaram aqui e em 1 hora elas estavam sendo encaminhadas para uma clínica. Mas às vezes eles não ficam. Mas essa aí o Senhor parece que queria mesmo testar. E ela passou 3 meses vindo todo domingo, e a gente encontrava em outras situações ali. Então, graças a Deus, a igreja, deu uma vaga e ele fez esse tratamento. E graças a Deus, hoje, dos 15 aos 44 anos, ele foi curado, liberto, transformado. E aí, há pouco mais de uns 20 dias, a gente estava numa reunião com o nosso pastor e ele não foi se queixar, mas falou assim: ô pastor, tá vendo esse cara aí? Ele só fala que eu andava sujo, desdentado, drogado, que chorava. Mas eu não falava isso, não era para humilhar, nem lembrar, não. Eu falava isso porque hoje você não vê a transformação e é muito gratificante quando a gente olha para uma pessoa e vê que essa pessoa é uma outra pessoa. Não porque eu ou qualquer outra pessoa nós somos, não porque o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, esse sim planejou que esse momento
fosse um momento no qual o nome dele fosse glorificado, somente isso, amém? Então eu quero dizer que hoje eu não vou falar que ele é desdeitado, fedorento, chorão, ninguém vai ficar sabendo, amém? Eu vou falar que ele está bonitão, cheiroso, certo? Ungido, amém? Transformado, curado, liberto para a honra e glória do Senhor. Luiz César Copa. Glória a Deus. E aí eu me tornei drogado. Nessa minha caminhada de drogado, eu esqueci de que eu já não usava mais a droga, eu era um drogado. E a pessoa que usa a droga, ela se torna uma droga de pai, uma droga de amigo, uma droga de pessoa. E é onde eu fui encontrado pelo pessoal do Faro, aqui dessa igreja. A Bíblia diz que a porta do inferno prevaleceu sobre a minha. Eu estava na beira daquele rio, no fundo do poço, porque a gente quando cai no poço, a gente não cai até metade, a gente cai até o fundo. E lá no fundo não tinha mais força para sair. Então eu olhei lá para cima e encontrei um morão lá, me chamando. Me levou um alimento, me levou um bandeco muito simples, mas que me deu força, porque aquilo tinha uma unção sobrenatural de Deus. E a partir daquele momento, quando a gente está no fundo do poço, tem horas que você não tem nem força para subir mais, então você tem que amarrar a corda em volta da cintura, porque a queda ela é rápida, mas a subida é um processo. Quem estiver no poço sabe, para você sair dali é um processo. E naquele processo, até que eu consegui sair lá fora, eu encontrei o pessoal do Faro. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que fazem esse trabalho de nos buscar, nos alimentar, de orar por nós. E aquele processo de recuperação começou na minha vida sem que eu pudesse perceber. Fui convidado a ir para uma casa de recuperação, depois de 3 meses eu fui acolhido para uma casa do goleiro, ia convidar o Rafael, que teve comigo lá, me deu um abraço. A gente passou 6 meses lá chorando, passamos lá lutando. Esse meu irmão junto comigo, a gente clamou, a gente buscou o Senhor. Depois desses 6 meses eu fui acolhido pelo César aqui na casa do goleiro, a qual eu tive por essa igreja, e hoje eu me encontro restaurado, curado, sarado, para estar aqui na presença do Senhor, porque eu estava na beira do rio de Magueira, e hoje eu estou aqui na fonte da água da vida, na presença de Deus. Esse é o chamado, Deus é Deus. E essa minha descentralização, pessoal, eu quero agradecer a uma pessoa que sempre orou por mim. Daí no fundo eu tenho a minha mãe, que é por essa ideia, e minha mãe. E as minhas 2 heranças, minhas 2 filhas, Juliana e Luciana. Eu agradeço a Deus pela toda a minha família. Eu agradeço a Deus, eu peço, Senhor, não me lances fora da tua presença, mas torna a alegria da tua salvação. Amém? Eu agradeço profundamente tudo que vocês fizeram. E a casa do goleiro que me acolheu, é o pessoal do VAR. Eu quero agradecer muito meu coração, porque hoje, não só restaurado, eu estou na minha parte física, eu fiz um check-up geral, tudo bem, minha vida sentimental eu queria que fosse restaurada. E a minha vida profissional hoje, eu queria chamar aqui para começar hoje, nós lançamos um projeto que chama Junte Olha. Eu queria chamar o gente que compõe o Instituto Triângulo, o Caio, ele está aqui. Eu levei essa ideia para o apóstolo e foi acolhida pela preocupação que ele tem com a área social da igreja, com a preocupação que ele tem com a qualidade de vida que a gente vai fazer. Então a campanha que nós vamos fazer hoje, essa pessoa está vindo aqui, eu vi isso no Instituto Triângulo. Esse Instituto Triângulo, ele tem mais de 10 anos de vida e ele trabalha, é uma ONG que trabalha para a coleta do óleo de cozinha, para que esse óleo não seja descartado indevidamente. E através de um processo, eles fazem a coleta do óleo, se transforma em sabão, e esse recurso que vai ser captado, vai ser todo ele destinado para o Ministério Social da Igreja aqui do VAR. Amém? Assim como foi alcançado por esse pessoal, a
Instituto de Ânimo, em parceria com o meu Shaddai hoje, vai dar um pontapé inicial. Então, aqui está o Caio, eu conheci ele, pessoal, através de uma pesquisa que eu fiz, eu estava procurando emprego. E essa instituição aqui, que tem reconhecimento e prêmios, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, me contratou como seu representante sem que eu mandasse um currículo. Amém? Então hoje eu estou junto com ele. Hoje vai ser divulgado para vocês o prospecto. Tem uma mesinha aqui no fundo, onde o Caio vai estar dando todas as informações, tá? Para vocês. Agora, de princípio, vai ser dado para vocês um folder e vocês vão levar esse funil. Isso é para ajudar vocês a colocarem na garrafa PET para vocês fazerem a coleta do óleo, amém? E quando vocês trouxerem esse óleo, vocês vão receber gratuitamente 2 pedrinhas de sabão ecologicamente correta, biodegradável, fazendo com que esse óleo não seja descartado, porque um litro de óleo na rede fluvial contamina milhões de litros de água. Então hoje é dar um pontapé inicial, estudiando, El Shaddai, Casa Coreiro, estamos aqui para servir o Senhor em nome de Jesus, amém? Então nós estaremos ali fora, dando toda e qualquer informação para vocês, amém? Eu queria só pedir um favor, eu tive uma experiência de vida que teve uma pessoa, uma menininha que me deu uma bala, e ela falou: essa bala é para você, mas você não pode abrir, você não pode usar as mãos para chupar essa bala. Eu falei: mas eu não consigo. Ela falou: pois é, pede ajuda, né? Pede ajuda. Então eu queria que, mesmo sentado, a gente pudesse se dar as mãos, levantar as mãos, e vocês pudessem repetir comigo. Se vocês puderem se dar as mãos, é um segundo só. A gente vai profetizar uma coisa muito bonita e muito bacana aqui, pessoal. Amém? É mais ou menos assim: eu me uno a você, para que juntos nós possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. E tudo estará bem enquanto os laços que nos unem forem mais fortes do que aqueles que nos separam. Juntos a nós estaremos juntos com vocês. Obrigado. Glória a Deus. Graça e paz, igreja do Acampamento. Eu quero agradecer, especialmente a cada um daqueles que tem se doado, se dedicado para promover essa salvação, esse resgate, essa libertação e cura na vida de cada um desses jovens que estão aqui, Cada uma dessas pessoas passou pelo processo de ser alcançado pela igreja, ser salvo, ser cuidado, posteriormente sendo levado, Está faltando uma pessoa aqui que é atuante bastante na Casa Mulher, que é o Clécio. Cadê o Clécio? Está escondido por quê? Vem aqui, rapaz. Você faz parte desse negócio aqui. Eu sei que tem outros aí que fazem parte também, não vieram porque estão com vergonha. Tem gente que gosta dos bastidores, gosta do altar. Não tem problema. Aí você liberta da timidez. Então quero agradecer, a cada um. Quero agradecer ao César, que ali no dia a dia cuida da casa, ora pela casa, mora na casa e cuida dos meninos lá realmente como um pastor que ama o seu rebanho, que chora quando alguém se afasta, que vai buscar quando alguém se desgarra, Então, César, o que você está fazendo, a recompensa só virá lá do céu. Aqui vai ter algum tipo de recompensa, de bênçãos que Deus vai fazer na sua vida, te dando uma esposa, te dando uma família, te dando prosperidade pessoal, emocional, material, mas lá no céu é a tua maior recompensa. Por quê? Porque cada vida que está sendo resgatada e consolidada na fé é uma pedrinha na tua coroa. Aí, tá vendo? Agora eles estão aparecendo aqui, ó, a turma aqui, ó. Vocês não têm que ter vergonha de nada, vocês são líderes, vocês são testemunhos vivos do que Deus fez e faz através da fé. Então quero agradecer também ao Mauro. Maurão, você é um pastor, você é um guerreiro. Parabéns pelo teu amor verdadeiro, pela tua disposição de trabalhar nesse flanco aí, que é um flanco que não é fácil, Obrigado a todos vocês, que eu sei que vocês ajudam, o Clécio, todos. Obrigado, senhor Luiz, lindo seu testemunho. Deus
abençoe grandemente vocês. Eu tenho uma coisa para dizer. Falei isso com um rapaz ontem que estava vendendo, ele estava pedindo dinheiro no Farol para uma clínica de recuperação, perto da minha casa. E eu rapidamente abaixei o vidro, dei um dinheirinho para ele lá, que era o que eles estavam, o valor que eles estavam solicitando para ajudar a sustentar a casa. Cada pessoa que dava ali aquele valor para eles davam um saquinho daqueles de botar lixo no carro com o endereço da clínica e tudo mais. E, por favor, falei que era um pastor, eles orem por nós, não, Deus abençoe o ministério de vocês também, trabalhando dessa forma tal. E eu falei para ele, a verdadeira libertação é quando essas pessoas que estão vindo desse mundo de morte, desse mundo de destruição, é quando eles se tornam discípulos de Jesus. Então quero falar para vocês, fiquem firmes na fé, nunca se afastem da comunhão do Espírito Santo através do pecado, nem através da comunhão do corpo de Cristo, através da acomodação, do desânimo, da preguiça e de outras coisas que às vezes fazem a gente ficar longe do lugar onde a gente é cuidado, onde a gente é amado e é usado para ajudar outros. Bem? Deus abençoe vocês. Lembre-se disso, a verdadeira libertação é se tornar discípulo. Nós amamos vocês, parabéns pela luta, pela guerra e pela vitória de cada um de vocês, em nome de Jesus. Mateus 24:3 diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando milagres, grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo ali no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias,
o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra, que nos desperta, que nos vivifica, que nos salva, Senhor, de todas as coisas deste mundo, em nome de Jesus. Nesse texto de Mateus 24, Jesus está sendo inquirido, ele está sendo indagado pelos discípulos, de quando seria o fim do mundo, quando as coisas todas terminariam. Eu creio que Jesus deve ter falado aqui profeticamente sobre a sua segunda vinda, e os discípulos então começaram a indagar a respeito do tempo, quando isso vai acontecer. E Jesus, se mostrando totalmente submisso ao Pai, ele diz: olha, eu estou cumprindo uma missão. Eu de fato vim aqui como Salvador, mas a autoridade, a soberania ainda está nas mãos do Pai. E essa questão de tempo ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, que era ele, ninguém sabe, só Deus sabe quando essas coisas vão acontecer. Mas Jesus diz, porém, vão ocorrer sinais que vão sucessivamente nesse processo se manifestar, para que vocês percebam que este tempo está chegando, ou seja, o tempo em que, segundo a profecia, Jesus Cristo estará vindo buscar os seus eleitos, vindo buscar aqueles que de fato nasceram de novo, o amaram, o adoraram, o serviram conforme diz as Escrituras. Por que eu estou dizendo conforme diz as Escrituras? Porque muita gente serve a Deus do jeito que gosta, do jeito que acha que é. Mas a Bíblia diz que a verdadeira adoração é aquela que é dada conforme a palavra de Deus diz. Isso não é nada complicado, isso é simples. É uma adoração dada em espírito, é uma adoração que produz santificação nas nossas vidas, ou seja, a renúncia ao pecado, a busca permanente por santidade, e é uma adoração fundamentada pelo amor e pela palavra de Deus. Enquanto você for achado exercitando o amor a Jesus, o amor ao próximo, a palavra de Deus é muito clara que diz que se o amor for achado no nosso coração, isso é suficiente para nos aperfeiçoar. Então nós precisamos pedir a Deus esse dom de amar
quem nos ama e quem não nos ama, porque Jesus diz: se vocês amarem só os amigos de vocês, os ímpios, os perdidos também fazem isso. Vocês devem ser capacitados num amor que vai além, que é o amor que ama até o que lhe fere, o que lhe afronta, o que lhe machuca, né? O que lhe feriu. E então Jesus ele começa a mostrar aqui, olha, tudo isso vai acontecer. E de fato, note que se você estudar a palavra de Deus, tudo que foi dito na Bíblia a respeito de Jesus, todas as profecias já se cumpriram até aqui, com exceção de uma, essa da vinda de Jesus. Todas as outras, sobre o nascimento dele, do que ele havia de padecer, da sua ressurreição, todas essas coisas estão escritas nos livros dos profetas. Isso foi dito por Moisés. Moisés falou sobre Jesus, Isaías falou sobre Jesus, Jeremias fala sobre Jesus, Zacarias fala sobre Jesus, né? Muitos profetas falam sobre Jesus. Aliás, eu creio que todos os profetas de alguma forma falam sobre Jesus, da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição e da sua segunda vinda. E todas essas profecias a respeito de Jesus, dadas pelos profetas, elas já se cumpriram até aqui. Então, se todas já se cumpriram, e só falta uma, será que nessa última alguma coisa vai dar errado e Jesus não virá nos buscar? Não, certamente Jesus está vindo nos buscar. Mas quem serão aqueles que serão achados por Jesus, que serão tomados por Jesus? Eu quero até te passar uma tarefa de casa, para você desenvolver o hábito de ler a Bíblia. Eu queria que você meditasse nesse texto, porque enquanto você estiver meditando nesse texto hoje à noite, na hora que você for deitar, à tarde, quando você voltar para casa, seu momento de descanso lá, você meditasse um pouquinho nesse texto de Mateus 24, porque através dessa meditação, através dessa releitura da palavra, Deus vai falar com você e vai te mostrar que estas profecias aqui de Mateus 24 também estão se cumprindo, onde esse processo de alguns eleitos serem enganados já está acontecendo, e não é de agora, já faz um bom tempo. Então, olha o que ele diz aqui, quando eles fazem essa pergunta, quando vão se dar essas coisas? Quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que vai haver a consumação do século? E a primeira coisa que Jesus respondeu é: vede que ninguém vos engane. Então, uma das coisas que esse texto nos fala hoje é que nós precisamos temer a Deus, nós precisamos de fato amar a Deus e conformar a nossa vida nos moldes do Evangelho. Para quê? Para que não nos falte o discernimento. Porque uma das coisas que esse texto diz aqui é que esses dias são dias, segundo as profecias, onde espíritos enganadores estarão no meio das igrejas, tentando enganar os eleitos, tentando levar os eleitos a se desviarem de Deus. E isso não é uma coisa nada boa, isso é uma coisa perigosa. Porque, mais uma vez, eu quero te dizer que através da fé, Deus vai te dar todas as coisas boas que existem nesta vida. Quem recebe? Todas as coisas boas que existem para ser desfrutadas por nós, como filhos de Deus, como filhos do reino, nós temos direito a elas. Nós devemos não refutar, não desprezar as bênçãos. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus, elas foram compradas ao altíssimo preço do sangue de Jesus. Jesus não morreu naquela cruz em vão, para os filhos de Deus ficarem depois sofrendo, padecendo e passando necessidades e vivendo enfermidades, debaixo de um espírito de opressão, vivendo as coisas que as pessoas do mundo vivem, como divórcios, como necessidades financeiras, problemas às vezes na saúde. Isso não quer dizer que nós não vamos ter alguma luta, alguma prova, mas existe uma diferença para aquele que serve em relação ao que não serve a Deus. Nossa vida está
é coberta pelo poder que há no sangue de Jesus. A mão de Deus está estendida sobre aqueles que realmente amam a Deus e buscam a Deus. Porque existe diferença entre nós e aqueles que estão lá fora. Você está aqui passando esse calorão para ouvir a palavra de Deus. Você está aqui passando esse calorão para adorar a Jesus. E eu não estou nem falando dos outros, eu não estou falando das pessoas que não vieram a esse culto, porque ainda tem outro culto hoje à tarde. Então essas pessoas vão ter oportunidade de estar nesse culto e eu creio que estarão. Mas eu estou falando de que nessa hora tem gente pecando, tem gente dormindo, tem gente vivendo aquela vida egocêntrica, egoísta, individualista, materialista que as pessoas do mundo vivem. Tem gente nessa hora que está se prostituindo, tem gente que está se drogando, tem gente que está matando, que está roubando nessa hora. Mas você está aqui buscando a face de Deus, você está aqui adorando a Deus. E louvado seja Deus por isso. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Ele fez diferença já na sua vida. Só que Jesus, além de tudo que Ele nos promete como seus filhos, as bênçãos, as quais nós temos direito como filhos de Deus aqui na terra, a maior de todas é a salvação eterna. Não existe bênção maior do que essa, querido. Jesus deixou a melhor coisa para o fim da festa. Até para ver quem vai ficar até o fim da festa com Ele. Né? Ele fala aqui, aquele que perseverar até o fim, eu vou lhe dar a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, esse vai de fato ser salvo. Esse vai conhecer minha glória. Esse vai morar, vai habitar na minha morada celestial. Só que para que isso possa acontecer, existe um requisito. Qual é esse requisito? Nós permanecermos na comunhão do Espírito Santo. Nós permanecermos na comunhão do corpo de Cristo. Nós nutrimos um coração de amor e vivemos o Evangelho conforme diz a palavra de Deus. E porque isso que parece ser uma coisa fácil, está sendo motivo de exortação por parte de Deus aqui, que Jesus começa, né, o discurso dizendo, vede que ninguém vos engane, porque essa é a astúcia do nosso inimigo espiritual. Se todas as coisas, as bênçãos terrenas e as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais, elas são conquistadas pela fé, o que o diabo mais vai lutar para roubar é a sua fé. E eu digo para você que ele vai lutar em vão, porque se o diabo vai lutar para roubar a sua fé, Jesus vai agir para que a sua fé seja preservada. Quem recebe? Eu declaro isso em nome de Jesus. Jesus é o teu intercessor. Jesus é o teu guardador. Ele é o guarda de Israel, aquele que não dormita nem tosqueneja. Ele não cochila. Ele está sempre alerta. Mas é aquilo que eu sempre digo. A nossa relação com Deus, ela é bilateral. Ela não é uma coisa de uma unilateral. Ela não é só de Deus para nós. Eu preguei isso domingo passado. Tem uma parte que compete ao homem, sim, que é buscar Deus, que é se consagrar a Deus, que é desenvolver um relacionamento com Deus, que não é fardo, que não é obrigação. Queridos, às vezes eu venho para cá cansado. Ontem eu fui dormir quase 4 da manhã. Não estou falando isso para me ufanar. Eu não conseguia dormir, porque eu estava meditando nessa palavra, e essa palavra me deixou atribulado, me deixou assim, agitado no espírito. Né? Às vezes a gente passa por coisas que a nossa alma se agita. O próprio salmo que o Dr. Maurício leu aqui hoje fala isso, que Davi lá fala assim que a alma dele se turbou em um momento lá. Por quê? Porque mesmo sendo homens de Deus, tem hora que somos visitados ou por Deus ou pelos inimigos que querem trazer ao nosso coração ansiedade, preocupação, angústia, opressão mesmo, em nome de Jesus. Mas quando isso acontecer, levante o escudo da fé, use a espada do Espírito e determine que o inimigo bata em retirada da sua vida. Eu não repreendi ontem nada porque eu senti que não era nada espiritual assim contra mim, só eu mesmo que estava no meu espírito meditando e recebendo de Deus essa palavra aqui, que mostra o seguinte: nós como filhos de Deus somos escolhidos por Deus para recebermos de Deus muitas bênçãos. A maior de todas elas é a salvação. E o preço para essa salvação se consumar é nós guardarmos a verdade.
é nós estarmos buscando a intimidade de Deus, desde agora até o último dia das nossas vidas. Amém? Mais uma vez nesse dia, a exortação de Deus para nós. Exortação não é bronca, exortação é alerta, exortação é aviso, exortação é uma lembrança que visa nos proteger, que visa nos abençoar. Guarde a sua fé. Tema a Deus e se esconda no seu pavilhão. Tema a Deus e corra para a presença de Deus. Não viva uma vida cristã superficial. Não viva uma vida cristã diferente daquilo que a Bíblia diz. E torne depois essa vida cristã uma vida vulnerável. Para quê? Para que esse espírito de engano te apanhe. Se nós amarmos, se nós buscarmos a Deus, se nós orarmos, e se nós tivermos esta palavra aqui, revelada pelo Espírito Santo que habita em nós, como regra de fé, como verdade absoluta para nós, nós não seremos confundidos. Tanto é que esse versículo também já foi dito aqui hoje. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam na verdade de Deus, aqueles que acreditam que esta palavra é a verdade, estes serão livres do espírito do engano. Eu estou falando de você. Se você recebe, dá um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Mas por que vem essa exortação? Porque muitas vezes as pessoas descuidam da sua vida espiritual. Isso é uma coisa que todos nós podemos viver, todos nós podemos passar. Se nós nos descuidarmos dessa busca a Jesus, se nós não colocarmos Jesus em primeiro lugar, se nós não servirmos a Deus com bondade e com alegria de coração, pode ser que isso nos faça falta, no sentido de ficarmos vulneráveis, de subirem questões ao nosso coração e nós começarmos a buscar respostas em todos os lugares. Veja o que essa palavra aqui está dizendo. Ela está dizendo que no meio da igreja surgirão falsos profetas. Que no meio da igreja, líderes importantes, líderes em posição de honra, líderes em posição de apacentarem multidões, começarão a permitir coisas que a palavra de Deus condena. E vão dizer, não, sexo antes do casamento não tem problema. Não, tatuagem é de Deus. Jesus tinha uma tatuagem na perna. Aonde que está escrito isso? Que está escrito na coxa dele? Tem até um vídeo do Cláudio Duarte falando sobre isso. Porque está escrito na perna dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas será que isso é tatuagem? Lá está escrito, e Jesus aparecerá com seus olhos de fogo, seus cabelos brancos como a neve, no seu cavalo, imponente, com uma tatuagem na perna. As pessoas, queridas, elas estão nesse engano de buscar na palavra de Deus uma coisa que respalde o que elas desejam fazer e que não está sob uma influência espiritual boa. Porque eu quero dizer, não se sinta condenado se você tem uma tatuagem aí. Talvez você tenha feito essa tatuagem num momento em que você não conhecesse a Jesus ou você não tivesse discernimento. E você não vai precisar fazer uma plástica, arrancar um pedaço do braço, da perna, do cotovelo, do nariz, porque você tem uma tatuagem. Não, é só você entender que na Bíblia existem coisas que Deus ama e existem coisas que Deus odeia. E uma das coisas que Ele desaprovou desde o início é a tatuagem. Por quê? Porque o nosso corpo é o santuário de Deus. Você não ficaria chocado se você entrasse aqui hoje de manhã e visse todas essas paredes pichadas, com umas palavras obscenas, uns palavrões aqui? Você ficaria chocado. Por quê? Porque isso aqui é o templo, que a gente considera um lugar santificado pelo nome de Jesus, que é um lugar que nós ungimos, que é um lugar que nós consagramos a Deus. Então todo dano feito a este lugar seria um ultraje ao próprio Espírito que habita neste lugar, que se encontra conosco neste lugar. Mas se a gente acha estranho que alguém suje as paredes do templo, por que eu não vou achar estranho fazer marcas no meu corpo? Se a Bíblia diz que é maldito todo aquele que faz marcas no seu corpo. Parece uma palavra dura, mas é a palavra de Deus. E para que a gente fique livre do engano, a gente não pode transformar a verdade de Deus em mentira.
Então eu quero dizer para você, nós precisamos pregar o Evangelho como ele é. Nós precisamos dizer o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, para que o nosso relacionamento com Deus seja verdadeiro. E não comecemos a ficar doentes espiritualmente, ainda no meio do corpo, e vulneráveis ao pecado, acessíveis ao diabo, dando ouvidos aos falsos profetas, sendo alcançados por aqueles que são enviados do engano. Que Deus te livre dos falsos profetas, das falsas profecias, que Deus te guarde de todo engano e de toda malignidade desse tempo, a você, a sua família, aos seus descendentes todos, em nome de Jesus. Quem recebe? Dá um aplauso a Jesus. E Jesus então, ele fala isso por mais de uma vez: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Já tem acontecido isso? Vai e vira atração de programa de televisão. Na casa de meu pai. E tem seguidores e seguidoras. Então, essas profecias já estão se cumprindo. E a gente fala disso aqui como se isso fosse uma brincadeira, mas é a consecução das profecias bíblicas, de coisas que confundem as pessoas. Para nós, que graças a Deus somos preservados no Espírito Santo, isso vira piada, vira brincadeira. Mas e para as pessoas que estão rasas na fé? E para as pessoas que têm essa fé superficial, que não têm uma comunhão íntima com o Espírito Santo, nem com o corpo de Cristo? Essas pessoas são frágeis, embora elas já tenham conhecido Jesus. Querido, quando Deus te usar, né? Isso é agora já, para evangelizar pessoas, no trabalho, na escola, no táxi, dentro do Uber, na rua, no ponto de ônibus, na estação do metrô, onde você for, você vai se impressionar com a quantidade de pessoas desviadas da igreja. Pessoas que você vai falar com elas, elas conhecem Jesus, elas conhecem a palavra de Deus. É capaz dela recitar até um versículo para você. Mas talvez se você perguntar para ela quem é o Senhor da vida dela, ela vai responder que é Jesus, mas ela não está obedecendo esse Senhor em nada. Se você perguntar para ela qual é a igreja que ela frequenta, ela vai falar o nome de umas 3 ou 4, porque de vez em quando ela pinga aqui e pinga ali. E se você for mais fundo ainda, perguntar quem é o pastor dela, aí você complicou a pessoa. Você está expondo ela ao perigo de mentir. Por quê? Porque muitas pessoas, não cuidando da sua vida espiritual, elas se tornam vulneráveis ao pecado. E esse pecado não precisa ser um pecado que encontre a pessoa lá fora, não. Esse texto aqui, ele diz que o pecado pode ser vivido dentro da própria igreja, através de falsos ensinos, através de falsas profecias. Quer ver uma coisa? Cristãos curiosos, que gostam de pesquisar coisas na internet. Queridos, isso tem contaminado a tanta gente. Você pense numa coisa, você acha que se hoje Jesus estivesse vivo, se esse fosse o tempo de Jesus, e também fosse esse tempo que a gente vive, né, e depende da internet, usa a internet como uma fonte de informação tão necessária, tão preciosa e tão cheia de variedades, você acha que haveria coisas escritas contra Jesus na internet, falando mal de Jesus, dizendo que Jesus era um beberrão, que Jesus era um prostituto, que Jesus era um embusteiro? Embusteiro, para quem não sabe, é enganador, um charlatão. Você acha que teria coisas falando mal de Jesus lá? Eu te garanto que teriam milhares. Teria muito mais coisa falando mal dele do que falando bem. Então quero dizer para você, cuidado com o que você vai buscar na internet. Sabe por quê? Porque para conhecer os segredos de Deus, para ter a revelação da sabedoria do céu, que é segura, que é pura, que é perfeita, que é a sabedoria que vai te levar para lá, você não precisa da internet, você tem uma Bíblia. E você tem o Espírito Santo habitando ricamente dentro de você para te revelar esta Bíblia. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso?
Ele está dizendo aqui: virão falsos profetas, falsos mestres, ensinando coisas que se parecem com a verdade, mas não são a verdade. Apóstolo, e como discernir entre a verdade e a não verdade? Como eu sei se uma profecia é falsa ou é verdadeira? Como eu sei se aquilo vem de Deus ou não vem de Deus? Tem alguns parâmetros que Jesus dá aqui. Primeiro, aquilo tem que ser conferido com a palavra de Deus. Porque presta atenção na sagacidade do diabo. Ele usa a própria palavra para tentar enganar os eleitos. Ele tentou fazer isso com Jesus, olha a cara de pau do camarada. Ó, Jesus, está escrito isso e isso e isso. Satanás querendo ensinar a Bíblia para quem escreveu a Bíblia. Veja na ousadia, presta atenção na ousadia e na estultícia ao mesmo tempo, né? Na falta de inteligência do inimigo das nossas almas. Então o que muitas vezes acontece? Coisas que entram na cabeça das pessoas, queridos, que distorce o entendimento delas, que distorce o discernimento espiritual delas. A base da nossa fé é a palavra de Deus, revelada por quem? Pelo Espírito Santo. Então nós temos que seguir por esses parâmetros para não sermos enganados. Por quê? Porque está dizendo essa palavra que nos dias que antecedem a volta de Jesus, e a gente sabe que Ele está voltando, porque muitos desses sinais já estão acontecendo. O que está escrito aqui? Vocês serão atribulados, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos. Já está acontecendo isso com os cristãos na terra? Quem já viu vídeos na internet, às vezes até na televisão, de cristãos sendo degolados, torturados, igrejas sendo atacadas, nos países de religiões radicais, como o islamismo. Então esses sinais, eles são verdadeiros. O que a palavra de Deus diz, se cumpre. Por isso eu digo para você, ela é uma base segura para você apoiar a sua fé. E a palavra, ela é sempre revelada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Então, peça para Deus, Senhor, que nesse tempo de tantas falsas profecias, de tantos enganos, eu seja livre desse espírito maligno de engano, de mentira, de encantamento, para que a minha fé seja preservada e a minha fé seja a fé que eu recebi do Filho de Deus. Amém? Não seja uma fé colocada em homens, não seja uma fé colocada em coisas deste mundo. A nossa fé tem que estar apoiada em Jesus, e o alicerce dela é a palavra que Jesus disse. Amém? Quando Jesus levou os discípulos para o Monte da Transfiguração, e eles estavam ali num momento onde a glória de Deus veio sobre aquele monte e se revelou ali a Jesus, através de Jesus, para Pedro, Tiago e João. O céu se abriu e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então nós precisamos pedir a Deus: Senhor, que eu ouça a tua voz. Você vê o meu cuidado aqui, eu sou um ser humano. Embora eu seja um sacerdote, um ministro, uma pessoa que se consagra, que busca estar aqui como um vaso limpo para ser usado por Deus, eu dependo de Deus em todo o tempo. Eu peço, Senhor, que não venha falar minha alma aqui, que não venha falar minha mente, mas que o teu Espírito fale através de mim. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade com você. O meu chamado, a minha missão, a minha obrigação dada por Deus, quando Ele me ungiu um sacerdote, quando Ele me constituiu um profeta e um apóstolo desse tempo, é te levar para o céu. É fazer você viver uma vida verdadeira com Jesus. Não viver um evangelho superficial, um evangelho enganoso, equivocado. Então eu não posso falar aquilo que as pessoas querem ouvir, e eu também não posso falar aquilo que eu acho, que dá na minha telha. Eu preciso depender de Deus. E ontem, quando Deus me deu essa palavra, que é uma exortação, eu fiquei feliz, porque eu falei assim: Senhor, obrigado. O Senhor está falando conosco em profundidade. Essa palavra aqui não é uma palavra mingauzinho. Essa palavra aqui é um banquete, é uma comida sólida. Quem está feliz por isso? Dá um aplauso a Jesus. O pai e a mãe só dão comida sólida para quem já é maduro. E você, no conselho de Deus, é uma pessoa madura. Essa igreja é uma igreja de líderes. Amém? Então nós precisamos ficar atentos a esses sinais. Um dos sinais,
dos cuidados para não sermos enganados é estarmos conferindo todas as coisas que ouvimos, seja de quem for, do apóstolo Fábio, do pastor da geração, do 12, do líder de célula, confira com a palavra de Deus. Não numa forma assim, de afronta. Não, nós devemos confiar nas pessoas que Deus levantou para cuidar de nós. Não é afrontando, não é pegando, peraí pastor, deixa eu ver aqui se o que o senhor está falando é de Deus mesmo. Não é assim, não é com essa soberba. Mas se alguma coisa tirar do seu coração a paz, se alguma coisa não fizer sentido, ore a Deus e busque aonde? Na internet? Não, na palavra. Por quê? Porque a palavra é de Deus, porque a palavra é santa, porque a palavra é pura e porque a palavra não mente jamais. Amém? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é alguém absolutamente comprometido com a verdade. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Ou seja, essa palavra é definitiva. É uma palavra segura para você confiar nela, para você crer nela. E se você pagar esse preço de viver a palavra, pode ter certeza que Ele não vai te confundir e Ele não vai te deixar se desviar. Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te fazer perseverar até o fim, porque é o Senhor quem nos sustenta. Amém? Segundo aspecto importante dentro desse processo: se existem falsas profecias, existem também falsos profetas. Então não tem só gente que escreve coisas erradas na internet, coisas malignas na internet, criticando os servos de Deus, falando mal desse e daquele. E presta atenção, quem fala mal sempre é o que não tem fruto falando do que tem fruto. Pode prestar atenção nisso. Quando você vai procurar lá, se você achar alguma coisa, se tiver uma dúvida lá sobre alguma coisa que você está vendo lá, eu nem te aconselho a ficar fazendo esses estudos e olhando essas coisas lá. Mas se acontecer, o meu conselho hoje para você é ler a Bíblia. Se alimente da Bíblia, porque aqui é alimento puro. Aqui não tem nada contaminado, aqui não tem nada que vai te desviar de Deus. Mas se porventura você for analisar alguém, né? A Bíblia diz: provai a todo espírito. Busque a presença de duas coisas. Uma delas foi dada como parâmetro pelo próprio Senhor Jesus. Qual é a primeira? Fruto. Pelos frutos você conhece a árvore. Então veja se exista fruto na vida daquela pessoa. Veja o testemunho daquela pessoa. Veja como é a família daquela pessoa, se aquela pessoa tem família. Veja se aquela pessoa é um líder que está fazendo o que Jesus mandou fazer, que é fazer discípulos, que é pregar a palavra. E ainda peça a Deus reforço de discernimento para você não se deixar levar por sutilezas nesse desenvolvimento da palavra. Porque o inimigo ele é astuto, ele é sagaz. E a Bíblia diz que os filhos de Deus nesse aspecto, eles são ingênuos. A ovelha é um bichinho ingênuo. É um bichinho fácil de ser, acessado, porque ela é dócil, porque ela é mansa. Ela não é um bicho arisco que sai correndo, ela não é um bicho que foge com rapidez, ela não tem velocidade, ela não tem nem visão direito. A ovelha tem uma visão péssima, ela se baseia pelo cheiro do pastor. Então, uma das coisas que nós precisamos pedir a Deus é essa capacidade, esse discernimento espiritual, esse faro espiritual, para saber que tipo de pastor está falando aquilo, quem é que está falando tal e tal coisa conosco. Por que isso? Porque o segundo parâmetro, além do fruto, é existir no que está sendo dito o amor. Amém? A Bíblia diz: as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E é importante que você ouça a voz do seu pastor e perceba realmente quem é seu pastor. Porque a palavra de Deus também diz que no meio do rebanho existem pastores, mas pastores mercenários. Mas existe o pastor que ama. E esse pastor que ama, ele imita Jesus, ele dá a vida pelas suas ovelhas.
Ele não as deixa, Ele não as abandona, Ele está firme sempre no cuidado das ovelhas. Ele está sempre preocupado em que a ovelha se alimente e se alimente de algo bom. Eu digo para você, a igreja El Shaddai não é uma igreja onde você vai ouvir o que você quer ouvir. Você vai ouvir sempre aqui aquilo que Deus quer que você ouça. Porque aquilo que Deus quer que você ouça é o que vai te fazer bem, é o que vai te santificar, é o que vai te libertar, é o que vai te curar, é o que vai te levar para o céu. Alguém recebe essa palavra pura que vem do trono? Então dá um aplauso a Jesus. Veja que o versículo 12, ele diz assim, vamos ler o 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, versículo 12, o amor se esfriará de quase todos. Por que será que isso está no versículo 12? Será que é uma coincidência? Será que é uma cristo-incidência? Será que é uma palavra de Jesus ao coração dos 12? Dizendo assim, o verdadeiro amor tem que estar no coração de cada um de vocês? Pode existir sabedoria, pode existir sonhos, pode existir ciência, pode existir até multidão. Mas se o amor for embora, a multidão vai perecer. A multidão pode desaparecer. Então, eu falo isso porque tenho visto, queridos, pessoas que por não guardar sua santidade dispersam um rebanho de 1000 pessoas. Nós já vivemos esse problema de estarmos dando cobertura a apóstolos, a pessoas que não guardaram santidade e que por um adultério fizeram milhares de pessoas ficarem escandalizadas. Então, nós precisamos entender que esse é um tempo onde as pessoas criarão filosofias para si. Elas vão se encher de muitos argumentos para dizer, não, meu caminho é outro, eu vou fazer outra coisa aqui. Por quê? Porque muitos fogem do confronto da palavra. A palavra de Deus, ela é libertadora. A palavra pregada debaixo da unção do Espírito Santo, ela é libertadora. Esses homens só se apresentaram aqui dando um testemunho de que foram libertos por Jesus das drogas, porque a palavra da verdade foi pregada a eles. Porque se eles tivessem ouvido uma palavra contaminada, eles estariam no mundo, nas drogas, longe de Jesus até hoje. Então a palavra de Deus, verdadeira, ela é libertadora. Ela cura a alma, ela ilumina o entendimento, ela produz uma fé verdadeira. Mas antes da palavra de Deus ser libertadora, eu quero que você entenda isso, a palavra de Deus, ela é confrontadora. O reino de Deus vai nos pedir coisas. Ele vai nos pedir uma busca, Ele vai nos pedir um sacrifício, Ele vai nos pedir uma entrega. E quem serão aqueles que estarão seguros sempre? Aqueles que entenderem esses dois lados do Evangelho e não quiserem viver só a parte boa, a parte daquilo que te beneficia, daquilo que te massageia o ego, daquilo que te agrada. O homem que ele aceita confronto, o homem que ele se humilha diante de Deus, esse homem ele é sábio. E esse homem, por ele ser sincero diante de Deus, ele estará seguro. Mesmo que ele tiver cometido um grave pecado, como aconteceu com Davi, ele será restaurado. Alguns podem, numa análise superficial, dizer assim, meu Deus, mas Davi adulterou com uma mulher, ainda matou o marido dela depois para tentar esconder esse adultério, esse pecado, e Deus ainda conserva esse homem no trono. Como é isso? Deus não é um Deus que aborrece o pecado, que odeia o pecado? Sim. Ele odiou o pecado de Davi. O pecado de Davi custou muito caro para Davi. Mas porque ele permaneceu como rei, porque ele permaneceu sendo uma bênção na vida do povo de Israel, porque ele é um rei celebrado até hoje na face da terra, porque o seu nome entrou para a história, porque Davi se arrependeu, porque Davi foi humilde. Então, além de termos a regra da palavra de Deus,
além de procurarmos o fruto na vida de quem está nos ministrando isso e aquilo, além de considerarmos que a voz da verdade é também a voz do amor, nós devemos ficar cientes de que o Espírito de Deus, ele vai estar sempre nos mostrando esses sinais à medida em que formos humildes. Você consegue compreender? Nós não devemos buscar grande sabedoria, profundidade de conhecimento. Tem gente que estuda e a cabeça fica desse tamanho, mas o coração vai definhando. Então o que adianta eu crescer em sabedoria, eu crescer em conhecimento, mas eu ficar frio? Eu perder o amor pelas pessoas? Me diz. Jesus aqui, ele não fala de sabedoria, ele não fala de conhecimento. Ele fala no versículo 12, vai chegar um tempo em que o amor vai se esfriar de quase todos. Só que ele escreve isso no versículo 12. E esse quase todos é uma coisa que eu celebro, porque eu declaro e profetizo sobre a sua vida, que o amor vai se esfriar de quase todos, mas você vai estar dentro do quase, e o amor não vai se esfriar na sua vida. Deus vai guardar o seu coração, Deus vai guardar a sua vida espiritual, Deus vai guardar o seu discernimento, e Ele vai renovar o amor verdadeiro de Cristo dentro de você a cada dia. Em vez de você definhar no amor, você vai crer no amor, você vai viver o amor, você vai transbordar do amor de Cristo aonde quer que você vá. Quem recebe, dá um aplauso a Jesus. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é chocante quando a gente vê as notícias? Meu Deus, parece que a vida humana vale tão pouco. Se mata por causa de um tênis. É pai matando filha. Falei disso aqui domingo passado. Uma pessoa que já foi da igreja, que já participou da igreja, que acredito foi salva através da igreja, foi assassinada pelo próprio pai. Há 15 dias atrás. É chocante isso. Por que isso aconteceu? Porque essa pessoa se desprotegeu. Porque essa pessoa se afastou da comunhão. E eu quero dizer para você, esse esforço, esse sacrifício que você faz de sair da sua casa, de tomar o trem, de vir de longe, de deixar o seu filho, de ficar lá, o seu marido meio zangado lá porque não tem almoço. Todas as coisas que você paga como preço para estar aqui, tem um grande valor na sua vida. Porque você de fato, através de uma atitude, está colocando Deus em primeiro lugar. E porque você está colocando Deus em primeiro lugar, Deus vai colocar você também num lugar de autoridade, num lugar de honra. E até aqueles que hoje estão pelejando, lutando contra a sua fé, eles vão ser contagiados por ela. Quem recebe, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Eu quero dizer para você, o Evangelho tem provas, o Evangelho tem lutas, o Evangelho tem perseguições. Eu já vivi isso, eu vivo isso. Essa semana eu estou entrando com uma ação contra a construtora que me vendeu meu apartamento, para devolver o apartamento para eles, porque eu não consigo financiamento bancário por ser pastor. Mas você pensa que isso me entristece? Isso não me entristece. Isso me alegra. Porque se o mundo me rejeita, Deus me aceita e me ama. Amém? E eu sei que eu não vou poder dar continuidade na compra desse apartamento por intermédio de financiamento bancário, até porque eu sou dizimista, ofertante, primiciador, e Deus não quer que eu pague uma carga de juros tão grande, que aquilo ali é o devorador de verdade. E às vezes a gente não olha para a palavra de Deus e se esquece daquele versículo que diz: emprestarás a muita gente, porém não tomarás emprestado. Eu digo para vocês, daqui a alguns anos, pela misericórdia e graça de Deus, eu vou voltar aqui e vou dizer: comprei a minha casa à vista. Quem pode dizer amém para isso? E dá um aplauso a Jesus.
Existe um sistema financeiro governado pelo diabo. Você acha que tem cabimento eu ser correntista do Banco Itaú há 32 anos? Eu pedi um valor para financiar um imóvel, e o imóvel ser a garantia da fiança, ou seja, se eu não pagar, eles tomam o imóvel, e mesmo assim eles negarem o crédito. Deus está nisso, queridos. Deus não quer que a gente pague juro. Então quero te dizer, seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias, e Deus vai te prosperar de uma tal maneira, mas de uma tal maneira que você nunca vai precisar pedir financiamento de nada. Você vai ter sempre o dinheiro para comprar as coisas à vista. Eu nunca falei isso no púlpito, por isso essa profecia é inédita. Recebe isso em nome de Jesus. Se for possível, dá até um grito de júbilo. Aleluia! Glória a Deus! Se esforce. Muito bem. Glória a Deus, é isso aí. Foi a apóstola Cláudia que mandou você fazer isso? Ou foi o Espírito Santo? Tanto faz. Está fazendo a coisa certa. Toca mesmo que está na hora de fechar isso aqui. Querido, em nome de Jesus, guarde seu coração em Deus. Não tenha preguiça de vir para a igreja. Não deixe passar a semana inteira para só abrir a Bíblia no domingo que vem de novo. Leia um versículo, leia um salmo, leia um capítulo da Bíblia pelo menos durante a semana. Essa palavra nos alimenta, essa palavra nos vivifica, essa palavra nos ensina o caminho. Quando a gente lê essa Bíblia, diz o apóstolo René, Terra Nova, essa Bíblia nos lê. Ou seja, quando a gente está em contato com a palavra de Deus, ela constrói dentro de nós a identidade de Cristo. Então você não pode se afastar disso. Você precisa olhar ao redor das pessoas que estão cuidando de você e procurar na vida delas a presença do amor. Que Deus te capacite a discernir o amor, o verdadeiro amor. Não é o amor da novela, não é esse amor fingido aí do mundo, aquele do vendedor de carro, que quando você vai lá na concessionária, você começa a falar de Jesus para ele, ele até fala que vem no culto de domingo com você, só para você comprar o carro dele. Aí você compra o carro, chega no domingo, ele some, ele não atende o telefone. Esse é um amor fingido. Esse é um carisma. É só um carisma exterior. O amor tem essência. Amém? E você vai ser alguém de essência. Essência de amor de Deus. A essência do amor do Criador vai estar em você, para que você possa discernir o amor onde quer que ele estiver. Eu quero fazer uma oração por você. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor vem falar com a igreja a tua verdade nesses dias. A tua verdade é dura. Às vezes ela nos mostra um futuro onde haverá um preço a ser pago pela salvação, pela santidade, por um evangelho de verdade. Mas hoje eu quero me fazer intercessor em favor deste povo diante de ti, para pedir que o Senhor conceda a este povo uma fé genuína, a fé verdadeira, promovida pelo teu Espírito Santo, para que eles, como teus escolhidos, não sejam por nada nem por ninguém confundidos. Eu os abençoo, Senhor, com amor, com temor, com humildade e com discernimento espiritual, para que toda falsa profecia, todo falso profeta, todo espírito de engano, toda falácia, toda sutileza de Satanás não prevaleça, Senhor, contra a vida de nenhum desses teus filhinhos, mas que eles possam estar sempre com seus olhos e o seu coração voltados para o verdadeiro pastor, que é Jesus, e que nessa intimidade, a intimidade promovida pelo próprio pastor dos pastores, o pastor de Israel, eles possam caminhar para a tua presença, eles possam crescer, Senhor, na fé,
no entendimento espiritual, no amor, no conhecimento e também na prática da verdade. Nos livra, Senhor, deste tempo, porque a Tua palavra diz que os dias são maus. E o meu pedido é: cobre-nos com o poder que há no sangue do Cordeiro. Encobre os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas transgressões, para que de forma alguma o amor se esfrie das nossas vidas. Eu quero colocar agora cada um dos filhos da Igreja El Shaddai, os que estão aqui, os que não estão, os que são líderes, os que são discípulos, os que são novos convertidos, que cada uma dessas Tuas ovelhinhas, Senhor Jesus Cristo, possam ser livres do mal pelo poder do sangue do Cordeiro. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Salvador, Jesus, o Senhor é o nosso libertador. Por isso nos livra da malignidade deste século. Livra as nossas vidas, a começar da nossa vida espiritual, fazendo-a santa, fazendo-a completa, fazendo-a, Senhor, útil no reino de Deus. Que esses Teus filhos aqui não só se fortaleçam no Espírito, na fé santíssima, na comunhão do Espírito Santo, na comunhão do corpo de Cristo, mas por esse propósito de virem buscar a Sua face hoje, que eles sejam fortalecidos ao ponto de depois serem instrumentos de salvação para outros, de depois serem consolidadores de outros, podendo, através de uma fé, de um amor, de uma sabedoria celestial e sobejante, eles ganharem vidas, eles consolidarem famílias no temor do Senhor, eles levarem, Senhor, multidões a crerem em Ti, em nome de Jesus. O Senhor é o fiel e zeloso guardador das nossas vidas, da nossa vida espiritual. Se estamos aqui, meu Deus, de pé, se estamos hoje santificados e prontos para sermos introduzidos na Tua presença, é porque o Senhor mesmo suscitou essa justiça. O Senhor mesmo nos guardou e nos livrou do mal até aqui. Então eu peço, Senhor, que possa existir no nosso coração esse amor, esse temor e essa gratidão pelo fato do Senhor ter firmado os nossos pés na rocha que é Cristo, e pelo fato, Senhor, do Senhor ter nos guardado até aqui. Que o Senhor faça isso desde agora e para sempre, e que cada um dos filhos da Igreja El Shaddai seja assistido pelo Senhor com misericórdia, com amor verdadeiro e com poder sobrenatural do Espírito Santo, para perseverar até o fim e receber assim, juntamente com os muitos que serão a sua porção, a coroa da vida, em nome de Jesus. Amém.